Olá, eu sou o Guilherme do ArteDaFortuna.com e nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida, responder uma pergunta. Olá, eu sou o Guilherme do ArteDaFortuna.com e nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que é a seguinte: Guilherme, é possível fazer aportes mensais, aplicações mensais no Tesouro Direto? E a questão é a seguinte: na maioria das aplicações, seja título público, título privado, título bancário ou fundo de investimento, por exemplo, você pode sim fazer aportes mensais, tá? Na maioria delas. Num fundo de investimento, por exemplo, você tem duas informações importantes, que é o aporte inicial mínimo e a movimentação mínima. Então, a dica é essa: você precisa entender nesse título ou nesse fundo qual é o aporte mínimo dessa aplicação. Então, num fundo, por exemplo, pode ser... Passou uma folha aqui. Num fundo, por exemplo, pode ser que o aporte mínimo inicial seja de R$20 mil e a movimentação mínima seja de R$1.000. Então, o que significa isso? Significa que você precisa colocar R$20 mil inicialmente para começar a fazer a aplicação. E aí depois, nos meses seguintes, se você quiser, você pode botar R$1.000, R$1.000, R$2.000, enfim, no mínimo R$1.000, tá? Nesse exemplo que eu estou dando. Então, tem títulos de renda fixa, por exemplo, como o CDB, que dependendo do banco, tá? Pode ser que a aplicação mínima seja mais alta, por exemplo, R$20 mil. Então, nesse caso, se a aplicação mínima de um CDB é R$20 mil, geralmente a movimentação mínima é igual à aplicação mínima. Então você colocou R$20 mil, no mês seguinte, se você quiser colocar mais dinheiro nesse título, mesmo que você tenha já dinheiro aplicado nele, você precisa colocar no mínimo R$20 mil de novo, não tem como. Agora, no caso do Tesouro Direto, nos títulos públicos, a aplicação mínima é só de R$30, tá? R$30. Então, se você tem 30 conto lá, você pode colocar R$30 no título público. Ou seja, existe também a possibilidade no Tesouro Direto de você programar aplicações. Você fala assim: cara, eu quero colocar todo mês R$500, tá? Vamos supor que você fez o teu planejamento dentro da tua estratégia, você quer colocar todo mês R$500 nesse título. Então você pode programar lá no Tesouro Direto para todo mês aplicar R$500. Aí o que você tem que fazer junto a isso? Você tem que ir lá no seu banco, na sua conta corrente, e também programar para antes do dia que você programou lá no Tesouro Direto, para o banco mandar dinheiro para a sua conta da corretora. Por exemplo, se você está comprando título público através de uma corretora, tá? Outra coisa também é muito importante é isso: não são todas as corretoras que podem operar Tesouro Direto. Você tem que abrir conta numa corretora que tenha a possibilidade de operar no Tesouro Direto. Então, tendo a conta nessa corretora, você vai lá, programa a aplicação no Tesouro Direto e você vai lá no seu banco e programa a transferência do recurso para essa corretora. Você tem que ficar muito atento também ao valor do custo da transferência, tá? Se a transferência for muito baixa, tem um outro vídeo que eu falo disso. Se a transferência for muito baixa, menos do que R$1.000, às vezes menos do que R$2.000, dependendo do custo de TED do seu banco, pode ser que não vale a pena você transferir menos do que isso. Então é melhor juntar um pouco ali o dinheiro e depois você transfere, tá? Mas tem a possibilidade de alguns bancos, dependendo da sua conta e tal, pode te dar alguns TEDs por mês gratuito dentro do seu pacote lá e tal. Pode ser que você tenha uma conta digital, enfim, tem algumas possibilidades que te ajudam a não pagar esse TED mensal, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte: você precisa ficar muito atento a isso, tá bom? Então, quais são os passos aí? É você abrir uma conta numa corretora, tá? Aí você vai lá e programa a aplicação mensal desse título na corretora. Depois você vai lá e programa a transferência mensal desse dinheiro para a conta da corretora, porque o Tesouro Direto só finaliza a sua compra se tiver dinheiro disponível lá, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre investimentos, sobre não só Tesouro Direto, mas muitas outras aplicações, na última quinta-feira, no dia 15 de setembro, eu não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas tudo bem, na última quinta-feira, 15 de setembro de 2016, tá? Eu fiz uma aula sobre os 3 passos para investir na prática. Se por acaso você não assistiu essa aula, não pôde comparecer, ou sei lá, cara, se você não recebeu o e-mail, a informação de que ia ter essa aula, não tem problema, eu resolvi, porque muitas pessoas me mandaram
mensagens e e-mails e tal, dizendo que pô, não pôde aparecer, ou que esse cara não ficou sabendo e tal, só ficou sabendo depois. Então, por isso eu resolvi disponibilizar a gravação dessa aula, tá? E aí, aqui embaixo tem um link onde você pode clicar e assistir a gravação dessa aula gratuita sobre os 3 passos para investir na prática, beleza? Então, a dica é, cara, aportes mensais é muito importante, tá? É tão importante quanto a rentabilidade da sua aplicação é muito importante, mas os aportes mensais também são muito importantes, potencializa muito a acumulação de capital, o crescimento do seu patrimônio, tá bom? Faça isso, independente se é tesouro direto ou não. Tesouro direto tem essa possibilidade de ser programado ali, tudo certinho, mas faça sempre aportes mensais, reserve sempre uma parte do seu rendimento, da sua receita mensal para investimentos, para que seu patrimônio cresça e você atinja os seus objetivos mais rapidamente, tá legal? Se você gostou desse vídeo, cara, compartilhe, vamos ajudar, vamos fazer com que essas mensagens cheguem o mais rápido possível ao maior número possível de pessoas. Grande abraço e até a próxima!